X-Men 50 foi publicado pela Abril em dezembro de 1992. E esse eu acho que é minha revista em formatinho preferida por vários motivos. Dezembro de 1992 eu estava terminando a oitava série, então era um ciclo que se encerrava, né? Você perdia muitos amigos, nem todos iam para outra escola onde você começava o colegial. O colegial também era uma coisa diferente. Então era assim, uma parte da vida que você lembra bastante, e essa revista também estava terminando o ciclo, né? Isso aqui é o começo do fim da fase australiana, né? Tinha acabado de ter o final de Inferno na edição anterior, e aqui vai ter começa assim com uma edição especial de 100 páginas, né? Essa capa não é de nenhuma dessas histórias, isso aqui é um desenho do Wolverine, eu acho que daquela fase do John Byrne, da Fênix Negra. Mas assim, as 4 histórias que estão aqui são super legais e também marcam, né, essa passagem de fase, assim, onde os X-Men eles estão saindo dessa fase australiana e começando aquela longa fase onde a equipe vai se dissolver e vai demorar muito ainda para reunir. A primeira história é aquela bem típica, né, do Claremont, onde termina uma fase assim, então eles têm umas histórias mais só para descontrair. E é onde surge a Jubileu, né? Ela tá lá no shopping e tal, aprontando, o pessoal perseguindo, então ela fica meio que fugindo pelo shopping lá. E aqui é a história onde vai ter as mulheres da equipe saindo para se divertir, que elas estão lá estressadas, tal, principalmente no caso da Vampira, que durante aquela fase que ela foi capturada em Genosha, a mente dela deu um shutdown e a personalidade da Carol Danvers que assumiu, né? Então aqui ela tá puta porque a Carol Danvers tinha assumido e tinha redecorado o quarto dela, tal. Depois a Carol volta ao comando. Daí a Tempestade e a Crystal falam, não, vamos passear lá no shopping, comprar umas roupas, dançar, coisas do tipo assim. E é nessa história onde eles vão a Jubileu, na verdade, vai encontrar com eles, né? Porque nesse shopping vai estar tipo uns Ghostbusters Michuruca, assim, caçando mutantes, que teve os equipamentos deles modificados pelo Inferno. Então o equipamento deles vai sair de controle e a Tempestade e os outros mutantes vão acabar salvando. E daí no final da história a Jubileu vai ver ela saindo pelo Portal do Destino, né? Portal do Destino não, nesse caso aquele portal do teleporta, e vai se juntar a eles e ficar lá escondida na cidade aquela cidade da Austrália. A segunda história, mais legal ainda, né? Tem os desenhos do Liefeld, que aqui vai ser só os homens da equipe, e vai ser uma paródia de Invasão da DC, né? Onde tem lá uns aliens toscão invadindo a Austrália, só que ao contrário da Invasão da DC, aqui ninguém dá nem a mínima, né? Nem os australianos falam, foda-se, não sei o que e tal. E nisso tá lá os homens também saindo para tomar umas, tal. E eles encontram essa invasão e cada um lida de um jeito, né? O Longshot ele conquista lá umas alienígenas guerreiras, o Wolverine vence um jogo de pôquer, tal. Aí eles tinham como se fosse uma paródia também da bomba genética, e o Destrutor vai lá e explode a nave deles no final. Vai falar, e aí, cadê sua invasão agora, né? Então é bem legal essa história aqui do Liefeld. E então assim, tem essas duas histórias que são mais leves, mas é interessante que todas desenvolvem, né, os personagens, e a primeira ainda entra a Jubileu, que vai ser puta importante na equipe, né? Isso aqui é uma coisa que tinha na época, às vezes eu acho que o Wolverine, eu não lembro se ele pegou a Tempestade em outras ocasiões, mas tinha, eu acho que alguma coisa entre eles, e aqui ele dá uma agarrada na Tempestade no final. E aí a segunda história já é mais séria, onde o Nimrod vai ressurgir e os X-Men vão acabar tendo que enfrentar ele. E esse Nimrod, ele é tipo um sentinela que começa ele já é mega poderoso e ele ainda consegue se adaptar, né? E aqui tem uma cena engraçada também, que é o Wolverine, ele tá fazendo referência àquela minissérie Wolverine Destrutor, Fusão, assim, que a Tempestade fica falando, o que você... Isso aí, o que é esse gel aí que você pegou no México e tal, e ele passa o gel no cabelo e forma esses chifrinhos, igual tava lá naquela minissérie. Mas então aqui,
Aqui a Vampira ainda tá com a personalidade da Carol Danvers dominando, então a Carol vai visitar seria aquele memorial pro irmão dela que morreu no Vietnã. E no meio dessa treta que vai surgir o Nimrod, e ele vai evoluindo até virar esse robozão gigante aqui que vai conseguindo enfrentar tudo que os X-Men jogam contra ele. Inclusive, né, aquela fase ainda que os X-Men eles não podiam ser detectados eletronicamente, mas o Nimrod ele começa a, mesmo assim, conseguir captar eles, porque também é outra adaptação que ele vai surgindo. E assim, é legal que eles ficam detonando o robô de qualquer jeito e o robô começa a se reconstruir. E o único jeito que eles conseguem para se livrar do Nimrod é usar o Portal do Destino, que a Roma tinha dado para eles no final da Queda de Mutantes. Só que no meio do último disparo, assim, para empurrar o Nimrod para o portal, ele captura a Vampira, e a Vampira acaba entrando no portal junto com ele, acaba se perdendo. E essa é a primeira baixa dos X-Men, que na fase que vai prosseguir, onde a equipe vai se dissolvendo um a um, né? O Longshot vai embora procurando o seu passado, coisas do tipo, né? Um a um eles vão desaparecendo, e aqui com a Vampira é o primeiro, né? A primeira da equipe que vai embora, começando assim o final dessa dissolução da fase australiana. E aqui a história termina, é engraçado, né? O Claremont ele tem essa coisa de vários plots e subplots rolando. Aqui você tem, nessa batalha, a esposa do senador Kelly acabou morrendo, e aí aparece essa cena do senador Kelly falando pro Sebastian Shaw: não, eu vou dar meu apoio, eu sou projeto aí de caça-mutantes, pode prosseguir. Isso é um plot. Aí, assistindo isso, vai estar a Lady Lethal lá, os carniceiros, também planejando atacar os X-Men, que é outro plot. E assistindo eles, tá a Babá, que vai planejar aquele ataque lá, que ela vai raptar a Tempestade, que é outro plot, né? Coisa, Claremont é sensacional, quando você tinha o mesmo escritor assim por anos a fio, né? Você ficava acompanhando esses plots e subplots se desenvolvendo, e era muito legal. Então, assim, pelo momento que foi lançado, pelas histórias, eu acho que é um formatinho que eu acho que eu mais aprecio, assim, mais sou nostálgico por essa edição.